Hoje estamos aqui no dia 7 de outubro de 2020, uma quarta-feira que o Senhor nos deu. A Ele toda honra, toda glória, domínio e majestade, porque quando o Senhor entrega alguma coisa, é para nossa bênção, é para nós confirmarmos, é para nós novamente experimentarmos os bens do Senhor na terra dos viventes. É por isso que o dia acontece, porque a Bíblia fala que nem um fio do nosso cabelo, do nosso couro cabeludo cai, se assim não for permitido pelo Senhor. Se o Senhor controla um fio de cabelo, quem dirá toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que temos para viver, a Ele toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Estamos, claro, sempre, todos os dias, lendo a palavra do Senhor, e hoje vamos continuar lendo a palavra do Senhor em Mateus, né? Já estamos no Novo Testamento, falando sobre Mateus. Claro que o nosso objetivo, o nosso pano de fundo são as parábolas, mas as parábolas elas estão estabelecidas sobre história, sobre condições, situações, né? Circunstâncias, cultura, tradição, uma série de coisas, que a história é importante, né? Porque para o povo oriental, a história é muito mais importante do que o campo das ideias. Para nós que somos do Ocidente, nós temos o campo das ideias como sendo prioridade, né? E na nossa vida, no nosso contexto, na nossa experiência. Já para o oriental, não. A história, ela vem primeiro, né? E o Senhor Deus trabalha isso muito fortemente na sua palavra, exatamente porque é uma cultura oriental. Então, você, por exemplo, vai ter aqui uma passagem falando de Raquel. Aí você vai falar, puxa, mas Raquel viveu lá no tempo dos patriarcas. Mas a história mostra, né, o que significava Raquel e principalmente a sua simbologia ou a sua, vamos dizer, a sua marca profética em todo o contexto aqui do Novo Testamento. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2. Já lemos o capítulo 1, falamos sobre genealogia, falamos sobre a tradição, né, a cultura da época, sobre o que significava desposamento, casamento. Falamos sobre a árvore genealógica, desse paradoxo entre uma ascendência nobre, real, sacerdotal, né, patriarcal, mas ao mesmo tempo você tem situações vamos dizer, de pessoas que eram desprezíveis aos olhos da cultura, né? Que eram as mulheres, principalmente as mulheres gentílicas, Tamar, Raabe, Ruth e também Betseba, as quatro que estão dentro da árvore genealógica segundo o livro de Mateus, que eram mulheres gentílicas, eram mulheres que desprezadas duas vezes, primeiro por ser mulher, segundo por ser gentílica. Mas mesmo assim, Mateus traz à existência, a importância, o valor dessas mulheres no contexto da criação, de desenvolvimento, até da sua ascendência real, que era a ascendência de Jesus. Mateus capítulo 2, vamos dar continuidade, diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eis que vieram os magos do Oriente. Primeiro, mago aqui, é que naquele contexto, naquela cultura, mago significava sábio. Para nós hoje, mago é mais uma pessoa voltada, né, que tem características de busca, de magia, de místico, aquela coisa toda. Naquela época não. Então, mago a gente entende como sábio. Por que sábios? Porque eles eram do Oriente, eles eram da região que significaria hoje aquela região, Irã, Iraque, né? A região do Império Persa, né? Então, esses magos do Oriente, eles são dessa região, e eram pessoas que, na época, né, o que significava mago, eram pessoas que conheciam
a medicina, a religião, a matemática, a astrologia, astronomia, porque era a mesma coisa na época, astrologia e astronomia, e também a alquimia, eram entendidos da alquimia, né? A alquimia é a junção da ciência, né? Vamos dizer assim, do lado científico com o lado humano, né? Filosofia, por exemplo. Então eles eram entendidos do assunto. E eles saíram do Oriente, 2.500 quilômetros mais ou menos, para chegarem em Jerusalém. E eles foram, né, para exatamente conferirem aquilo que nos seus estudos, tanto de estudo teórico dos livros, né, dos livros antigos do Império Persa, mas também da ciência nos estudos das estrelas, dos astros, do movimento celestial, o que significava aquele evento, aquela situação. Então diz aqui: eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Bom, por que eles tinham esse conhecimento? Porque eles são fruto, lembre-se, história, né, cultura oriental, eles são fruto, né, de escolas, de uma escola de conhecimento muito forte que havia naquela região, haja vista o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, eram pessoas que herdaram os ensinos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Mordecai, Esther, Neemias, Esdras e muitas pessoas que tinham temor de Deus, tinham uma relação com Deus forte, mas que eram pessoas influentes na cultura persa. E essas pessoas, com certeza, deixaram o seu legado, que na verdade não é o legado deles, mas é o legado do Senhor. Precisou esses homens serem alertados, mediante os seus estudos, que o Messias estaria para nascer, que o rei dos judeus estaria para nascer, e que os próprios moradores da região, que conheciam a palavra de Deus, conheciam os escritos dos profetas, conheciam os livros históricos, profetizavam, falavam a respeito disso nas suas escolas, né? na sua didática de ensino diário, cotidiano, de séculos e séculos e séculos, passaram desapercebidos. Enquanto esses homens que herdaram estudos, né, feitos há 500, 600, 700 anos, estavam ali para conferir. Veja só, diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, ou seja, né, principais sacerdotes, era o grupo dos fariseus, era o grupo dos saduceus, principais sacerdotes. Lembra-se que eu falei? Era o grupo dos saduceus. O grupo dos saduceus era composto principalmente pela casta sacerdotal. Era o grupo que não cria em ressurreição, não cria em anjo, não cria em diabo, não cria em mover do Espírito Santo, não cria nos escritos dos profetas. Claro, se eles não criam, os profetas só trabalhavam, vamos dizer assim, é o fundamento do profeta, né? Espírito Santo, é profecia, é revelação, é sonho, é anjo. Então eles não criam nada disso, então não criam nos livros dos profetas. Eles só criam nas leis de Moisés, né? Ou seja, desculpe, falei errado. Lei de Moisés, no singular. Essa lei de Moisés é composta de 613 estatutos, tá? Então criam na lei de Moisés e criam nos livros escritos por Moisés, que eram 5 livros, mas
o livro poético de Jó e mais... não criam no livro poético de Jó. Não criam. Alguns criam, a maioria não cria no livro poético de Jó. Só criam realmente nos 5 livros do Pentateuco. Tá? Então, é o grupo dos sacerdotes e o grupo dos escribas. Quem eram os escribas? Era o grupo, né, que tinha a função de escriba, mas era o grupo dos rabinos, era o grupo dos fariseus. Então, Herodes convoca, lembram que eu falei? Fariseu mais saduceu compõe o sinédrio, que era, vamos chamar aquilo que nós entendemos, poderíamos entender hoje alguma coisa parecida de congresso. Então, Herodes convoca o congresso para que possam falar a respeito dessa revelação que os magos do Oriente estão trazendo. Diz aqui: indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, né? Eles não falam Miqueias, mas quem está falando sou eu. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala a respeito. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Quando Herodes ouve uma coisa dessa, lembre-se que é Herodes o grande, né? O pai dos outros Herodes, né? O grande, mas ele era muito déspota, era cruel, ele já tinha mandado matar a esposa, já tinha mandado matar a sogra, já tinha mandado matar o sobrinho, já tinha mandado matar os filhos. Todos eles, ele mandou matar por quê? Porque ele se sentiu, né, coagido, ele se sentiu, vamos dizer assim, pressionado por algumas pessoas que falavam que essas pessoas que ele mandou matar queriam tomar o trono. Pô, se ele mandou matar filho, se ele mandou matar esposa, se ele mandou matar sogra, ele mandou matar um monte de gente, porque ventilavam pela rádio corredor de que poderiam, né, conflitar com ele em relação ao posto de rei. Quem dirá alguém que vem de longe e fala: onde está o rei dos judeus? É pedir para morrer. Então diz aqui: com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu dele, magos que são sábios, né? Secretamente os sábios, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Veja só o legado de Mordecai, de Esther, de Neemias, de Esdras, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. O legado desses homens e mulheres derramou sobre a vida desses sábios do Oriente. Esses sábios do Oriente, desculpe falar assim, eram mais convertidos do que os sacerdotes, os escribas e Herodes juntos, sendo que eles eram judeus, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram tomados de uma intensa alegria, de um intenso júbilo. Ou seja, júbilo significa alegria com festa, alegria com dança, alegria com celebração. Entendeu? Olha só, olha só. Diz assim: entrando na casa, viram um menino. Ou seja, não é mais estrebaria, é uma casa, só para a gente se posicionar historicamente falando, cronologicamente falando. O livro de Lucas fala dos pastores, né, que os anjos vieram comunicar o nascimento de Jesus. Tá? Então o acontecimento de Lucas é antes do acontecimento de de Mateus, que Mateus fala. Porque Mateus já está falando de um momento em que,
com certeza José já arrumou trabalho. José, como diz a Bíblia, ele era um construtor, né? Trabalhava com construção. A Bíblia chama isso de carpinteiro. Não é bem carpinteiro, mas vamos entender porque está escrito assim. Então, José era um construtor. Então, José já havia arrumado um ambiente ali de trabalho, já havia alugado uma casa e já estava morando com Maria e Jesus. Então, os sábios do Oriente, eles já vêm numa condição de um Jesus já na primeira infância, já não é mais bebê. É um Jesus que já possivelmente está dentro, possivelmente, de uns 2 anos de vida, tá? É por isso que aqui está falando casa. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, eles levaram suas ofertas. Lembram daquilo que eu falei em Malaquias? Qualquer coisa você leia lá em Malaquias. A oferta, dízimo e santa ceia estão ligados, estão conectados com o princípio da redenção, da remissão, do resgate, tá? Então, quando eles entregam o ouro, incenso e a mirra, esse ouro, incenso e mirra simbolizam a natureza e o propósito de Jesus. A natureza, ouro, rei, e o propósito, realeza, reinar. Mirra significa da natureza profética de Jesus, mas que o propósito é o sacrifício. E incenso significa a natureza sacerdotal de Jesus. Mas qual o propósito? O propósito é a divindade de Jesus, ou seja, ele é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Não obstante não ter por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si, diz a palavra, kenosis, né? No grego, esvaziar-se de si próprio. Então ele esvaziou-se da sua condição divina, mas isso não significa que ele não fosse, apenas ele esvaziou-se. Ele não quis ser, ele desejou ser homem, natural, limitado, como diz lá, né, o filósofo, teólogo, né, C.S. Lewis, ele chama de filho de Adão, né? Então Jesus optou por ser filho de Adão, natural de Adão, tá? Então, o que fala isso? Diz a respeito da entrega dos sábios do Oriente, ou seja, a Bíblia chama de magos do Oriente, entregaram o ouro, incenso e a mirra. Expressando mais uma vez, aliás, a Bíblia inteira tá lotada desses posicionamentos, expressando aquilo que significa Jesus. Jesus significa a obra de Deus, né? Eu sempre falo que o dom da igreja, do corpo de Jesus Cristo, é edificar para o Senhor, é construir para o Senhor, né? Então é exatamente isso. Jesus representa, Maria e José, eles representam a obra de Deus. E, portanto, era necessário, era de bom tom, e havia uma constituição espiritual em relação a isso, porque está conectada à redenção, que eles entregassem o ouro, incenso e mirra. Diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Por quê? Porque o ouro, incenso e mirra trouxe esse selo. A entrega da oferta selou aquele momento espiritual. E com esse selo, o que aconteceu? A Bíblia diz, lá em Malaquias, diz que é o Senhor quem vai repreender o devorador. O devorador aqui é em relação à própria saúde, à própria vida dos sábios do Oriente, que estavam correndo risco de vida. E diz a palavra que o próprio Senhor os alertou em sonho para que fossem por um outro caminho. Veja só a autoridade da redenção se manifestando. É Deus quem toma a posição.
É Deus quem vai à frente. Exatamente por isso que o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele próprio leva o pão e o vinho para Abraão em Gênesis 14. Claro, detalhes, assiste Malaquias lá no YouTube, está escrito lá, Malaquias, todos os estudos de oferta e de dízimo. Diz aqui no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quem fala, quem escreve essa profecia é Oséias, né? Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Então, a palavra do Senhor, ela mostra toda uma linha de raciocínio, um caminho totalmente pavimentado pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Para que tudo isso pudesse acontecer, toda essa progressão da palavra de Deus se manifestasse sobre Jesus, agora como homem, e através de Jesus, né? Agora como enviado, e também, claro, através de Maria e José. Mais uma vez eu sublinho isso, a capacidade de obediência de José e Maria. Como nós nunca saberemos tudo, pode ter certeza, nós nunca saberemos tudo sobre o dia de amanhã, mas nós temos um Deus que sabe, e o que Deus deseja é que nós estejamos conectados, entendeu? Por quê? Preste atenção, se houve uma grande bênção na vida daqueles sábios do Oriente, porque através dos escritos, dos ensinos centenários de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Mordecai, Esther, Neemias, Esdras e outros que passaram pelo Império Persa, que para eles foi uma grande bênção, do outro lado, os sacerdotes, os escribas, nem sequer, desculpe o termo, nem sequer levantaram-se dos seus assentos, para não dizer outra coisa, levantaram-se dos seus assentos para irem conferir o que os magos estavam trazendo de possibilidade do Messias ter nascido. Eles nem sequer tiveram a curiosidade de irem conferir. Veja só em que nível estava a relação de Deus com o seu povo, principalmente com os sacerdotes e os escribas. Exatamente um alerta para nós, que nós temos que fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Conferir, ler, pensar, porque Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar, como a parábola, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, a parábola das 10 virgens, né? 5 estavam, as 10 estavam preparadas, só que 5 estavam prudentes e as outras estavam negligentes. Esses sacerdotes, escribas, componentes do sinédrio na época, mais o seu rei, mais toda a corte, que eram todos de judeus, todos, entre aspas, conhecedores da Bíblia, nenhum deles teve a curiosidade de ir com os magos do Oriente, que são sábios do Oriente, de ir com eles para conferir. Nem a curiosidade tiveram. Veja só, sabe o que acontece hoje? As pessoas têm preguiça de ler, preguiça de pensar, de meditar na palavra de Deus, e isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque as pessoas são levadas a qualquer vento. E foi exatamente o que aconteceu com Herodes e os sacerdotes e os escribas. Ao invés de terem todo o conhecimento do que Deus estava fazendo, eles dependiam da opinião dos outros, que é o que acontece hoje. É por isso que a igreja está fraca, porque está lhe faltando uma identidade
fundamentada, né, enraizada na rocha eterna que é Jesus Cristo. E aí as pessoas são levadas por tudo quanto é opinião, tudo quanto é, né, sei lá, qualquer vento de doutrina que a própria Bíblia diz. As pessoas são levadas. Por quê? Porque lhes falta estofo, lhes falta raiz, lhes falta conhecimento e lhes falta compromisso. Amém? Mas em compensação, Maria e José estavam completamente sintonizados, numa sintonia fina com aquilo que o Espírito Santo estava dirigindo eles a fazerem. Assim seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor e colocar as nossas vidas, a nossa casa diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Tia Alzira, beijo para a senhora, Deus abençoe todos aí. Kátia, Deus abençoe, Kátia, um beijo para você. Eva, Deus abençoe aí tua casa, tua família. Cida, Deus abençoe. Magda, um beijo para você, Deus abençoe também. Bispo Antônio, estamos orando pela tua vida, viu? Pela tua casa, tua família, esse momento assim de saudade, né, de tristeza, a perda da senhora sua mãe, Dona Noêmia, mas nós estamos orando pelo Senhor, para que o Senhor console e conforte, em nome de Jesus. Vamos orar, clamar diante do Senhor. Senhor, nós colocamos cada pedido diante do teu altar, simbolicamente, impondo as mãos, como se estivéssemos juntos, como fisicamente falando, mas que o Senhor esteja abençoando, guardando cada serva tua, cada servo teu, cada família aqui representada, cada lar representado, os nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, os filhos, os netos, os sobrinhos. Senhor, derrama-te, vem com a tua graça, com a tua glória, invada-nos com a tua revelação, com o teu mover, a plenitude da tua palavra, para que nós não sejamos roubados, nós não sejamos pegos de surpresa, mas em tudo o Senhor possa nos revelar, nos ensinar, porque o Senhor diz na tua própria palavra que o Senhor não faz nada sem revelar aos teus ungidos, e assim, Senhor, possa proceder sobre a nossa vida em nome de Jesus. Derrama-te sobre o nosso organismo, derrama-te sobre, ó Deus, a nossa saúde, visita-nos, ó Deus, nas nossas taxas. Ó Deus, eu repreendo o reumatismo, a artrose, a artrite, toda situação de enfermidade no sangue, nos órgãos, nos músculos, nos nervos, nos tendões, no coração, nas artérias. Deus de maravilhas, cura, visita, restaura, derrama-te, ó Deus, sobre os olhos, sobre órgãos enfermos, sobre situações que precisam de reconstrução, de ressurreição, de restauração. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que tem a saúde como marca, porque o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Vem, Senhor, visita, cura, restaura, te pedimos pelo nosso Brasil, ó Deus, por esses escândalos, que o Senhor coloque todos esses escândalos em exposição, que o Senhor possa expor com a tua justiça e o teu juízo essas pessoas que são cruéis, genocidas, que se beneficiam pela destruição e pela morte dos inocentes. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre a nossa terra, sara, cura e liberta o nosso povo, nós te clamamos. E ao mesmo tempo, Senhor, vem sobre aqueles que são instrumentos teus, que têm feito a diferença, que são pessoas tementes e que têm buscado temor a ti. Ó Deus de poder, move-te dos céus, vem com a tua graça, nesse tempo de eleições e tudo. Deus de maravilhas, tem misericórdia. Ó Deus, perdoa o nosso pecado como nação, perdoa a nossa transgressão como povo brasileiro e sara a nossa terra. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, sobre aqueles que estão ao teu redor, e você seja uma marca da plenitude do Senhor, assim como esses sábios do Oriente foram louvar, engrandecer, adorar o Redentor. Assim seja sobre a tua vida, que durante toda a tua história você possa ser esse servo de Deus, essa serva de Deus, que buscam adorar, engrandecer e declarar o nome daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da tua fé. Que porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Até amanhã, um beijo para todos vocês, Deus abençoe vocês aí do Facebook, um beijo.